Graça e paz, boa noite. Desde já gostaria de pedir para os irmãos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Estou feliz de estar aqui, um pouco nervosa também. Gostaria de agradecer pela vida da Rede Jovem, dos líderes, porque eu acredito que vocês foram canais de Deus para eu estar aqui. E no decorrer da pregação vocês vão entender o porquê. Então, eu tenho certeza que você é um homem de Deus, porque esse convite faz parte do cumprimento de algumas coisas que Deus precisava fazer na minha vida. Então, eu já louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida do pastor também, que confiou a liderança. Vamos estar lendo Mateus 28, capítulo 28, versículo 19, que vai dizer assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu gostaria de começar a palavra com uma pergunta, que eu gostaria que vocês memorizassem, ficassem se perguntando, porque no final a gente vai ter uma resposta, e a pergunta está aí. Você crê que um Deus de amor colocaria alguém no deserto com a intenção de machucar? Você acredita nisso? E aí eu quero que você fique com essa interrogação. Olha, eu sempre fui muito descrente de um Deus que leva a pessoa para o deserto, de um Deus que leva a pessoa para o vale. Eu não estou falando que isso é certo ou que isso é errado, mas todas as vezes que eu ouvi alguém falando sobre isso, o Igor sabe, eu meio que, não sei não sei se é isso. Um Deus de amor, ele vai levar alguém para o deserto, vai tentar, vai machucar, vai ferir. E aí eu quero que vocês fiquem com essa indagação aí. E eu queria contar um pouco sobre a minha vida, para te trazer o contexto do porquê Deus me trouxe aqui hoje. E aí, se vocês não me conhecem, meu nome é Tayane, sou casada com o Igor. Hoje eu sei quem eu sou filha de Deus. E eu nasci em um lar cristão, minha avó missionária, meu pai pastor, minha mãe pastora. Então eu sempre cresci envolta no ministério, no altar, na igreja. E eu digo que com 13 anos eu conheci a Deus de fato. Com 13 anos eu me batizei, consequentemente, nas águas. Com 13 anos eu comecei a ser ativa na igreja, eu comecei a servir. Eu comecei a dançar, eu comecei a falar com Deus, eu comecei a ouvir Deus falar comigo. Deus sempre falou comigo por meio de comparação, de metáforas. Eu andava na rua, eu via uma árvore, Deus falava comigo. Eu sentava para ver um filme de animação e Deus falava comigo. Eu sempre ouvi Deus muito claro. Eu sempre fui uma jovem que nunca deu trabalho, que não tinha interesse pelas coisas do mundo. Até hoje, o mundo não brilha os meus olhos. E eu sempre vi o cuidado de Deus na minha vida. Eu casei com meu primeiro namorado. A vida até então estava se encaminhando como uma filha de crente tem que ser. Como é esperado por uma filha de pastor, neta de missionário. Só que chegou um dado momento da minha vida em que a liberdade de Cristo, a liberdade em Cristo, esse tema começou a chamar muita atenção para mim. E eu comecei a confundir liberdade e libertinagem. E chegou um dado momento da minha vida que eu comecei a fazer concessões, que eu comecei a abrir mão de coisas que no começo era inegociável. E aí, quando eu falo abrir mão de coisas que no começo era inegociável, você pode pensar em um pecado selvagem, em um pecado com cara de pecado, em um pecado que causa escândalo no meio da igreja.
Porque animal selvagem é um animal temido. É um animal que a gente não coloca dentro de casa. Mas eu te falo de um pecado de estimação. Eu comecei a colecionar pecados de estimação, que você olha e você acha até bonitinho, você coloca dentro da tua casa, dorme até contigo na cama. Obrigada. E, como eu estava falando, pecados de estimação. E eu comecei a fazer concessões, Na Bíblia vai dizer que um abismo, ele chama outro abismo. Quando você começa a se afastar de Deus, não é parar de vir para o culto. Eu nunca consegui ficar um domingo sem vir para a igreja só porque eu estava em casa. Isso nunca fez parte do meu cotidiano, porque eu nasci nisso. Era um rito vir para a igreja aos domingos. Então, esse não era o meu pecado. O meu pecado era parar de falar com Deus. O meu pecado era me distanciar de alguém que um dia foi o meu melhor amigo. E, com o passar do tempo, isso começou a me incomodar muito. E eu cheguei a conversar com alguns amigos meus. Cara, eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que eu preciso ser discipulada diretamente por alguém. E eu, em alguns momentos que eu tinha um pouco de força e temor, eu orava falando: Deus, eu preciso reatar o nosso relacionamento. Mas ainda assim, sem força, sem saber como agir, sem saber como começar, por onde recorrer. Até porque não era um pecado selvagem. Não era um pecado com cara de pecado que o irmão me via e falava: sai daí, não é esse caminho, não. Era um pecado que ninguém via. Era uma ferida na alma, não é uma ferida externa, não é uma ferida que fede, que causa nojo, que causa repulsa, não. É uma ferida que só te dói, que só fere você e o Espírito Santo. Até que teve um dia que eu falei: não, me dá um direcionamento, Deus, eu preciso. E eu falei: eu já sei por onde eu vou começar, eu vou jejuar. Corta para dia 22 de julho. Corta para dia 22 de julho. Eu estava no meu trabalho e o Ney me mandou mensagem perguntando se eu poderia pregar hoje. E eu falei: posso, conta comigo. Eu não tinha palavra nenhuma, não tinha palavra nem para mim. Mas eu sabia que aquele passo que eu estava dando era assim: Deus, eu estou disposta a retornar. Deus, eu estou disposta a reatar um relacionamento contigo. Deus, embora eu não tenha nada, eu ainda acredito que o Senhor possa fazer algo através de mim. E aí, Ney, que loucura. Passou menos de uma semana. Quando foi no dia 28, eu falei: não, eu já sei por onde eu vou começar, eu vou fazer o jejum. E era um dia de plantão. Eu sempre monto todas as minhas marmitas, e nesse dia eu falei: não vou montar meu café da manhã, eu vou jejumar, só vou entregar meu jejum na hora do almoço. Meu plantão, assim, eu trabalho em CTI pediátrico, é um caos, é um desespero, mas eu sempre vejo de uma forma muito leve. Eu sempre falo com as mães, né? O corredor que eu tô, pode cair o mundo, mas aqui vai estar tudo bem. E é sempre assim. Só que esse dia, e eu saí de casa assim: pô, tô jejuando, vai dar tudo certo, o plantão tá dominado. Cara, eu cheguei no plantão 10 minutos, o caos. 15 minutos eu já estava assim, estressadíssima, eu já não queria falar com ninguém. E eu falei: meu Deus, não estou entendendo. Fui pro meu almoço. Quando eu volto do almoço, pego o meu celular, mensagem: teu marido tá indo de ambulância para o hospital. Desespero, largo o meu trabalho, fui direto encontrar o Igor no hospital. E ali a gente passou naquela segunda-feira o dia todo
O Igor veio internar à noite. Ai, que dia. Foi um caos, assim. Eu nunca pensei que eu poderia sentir tanto a dor do outro como naquele dia. Eu trabalho com criança. Eu trabalho vendo crianças entubadas, graves. A gente vê óbito. E eu saio do trabalho, aquilo não vai comigo. Eu consigo separar. Só que naquela segunda-feira, caraca, eu fui movida por uma compaixão muito forte, né? Eu via o Igor se contorcer de dor e aquilo me desestabilizou de uma forma. Eu importunei enfermagem, eu importunei médico, eu importunei plano de saúde, eu importunei internação, eu importunei todo mundo. Não, é para agora, eu preciso para já. E a gente conseguiu resolver tudo. O Igor ficou internado naquele dia, deixei ele no quarto direitinho, tomou as medicações, e eu fui para casa para poder dormir, para voltar no outro dia de manhã. E no caminho de casa, depois de muito tempo, Deus fala comigo. E naquele momento, na estrada, que eu ouvi Deus falando comigo, eu pensei assim: Deus, valeu a pena ter passado por tanto sofrimento hoje. Tadinho do Igor, ele sofreu mais do que eu, mas na minha cabeça eu estava sofrendo muito mais do que ele. Não era dor física, era dor na alma, era emocional, era, meu Deus, o que houve? Para mim ia ser uma segunda-feira maravilhosa, porque eu jejuei, porque... Que tola. E Deus falou comigo assim: o amor que se coloca no lugar do outro, que sente a dor do outro, precisamos sentir de fato a dor dos perdidos para termos sede de salvá-lo. Aí na hora eu pensei, é o tema. Deus está falando comigo, que legal, né? Eu estou sofrendo, mas Deus está me dando uma pregação, pelo menos. E aí Deus foi falando comigo que eu só consegui solucionar o problema do Igor rápido, porque a compaixão que eu tive foi tão grande, o amor foi tão forte, que eu importunei todo mundo para resolver, para salvá-lo. E enquanto a gente não começar a sentir a dor dos perdidos, nós não vamos ter essa ousadia de ir para salvá-los. E eu falei: Deus, gera em mim esse amor, essa inquietação pelo outro. E quem vos fala não é a pessoa mais empática do mundo. Pelo contrário, talvez seja por isso que Deus falou comigo. Eu me assustei, amor. Naquela segunda-feira. Eu me ver. Teve uma hora, até falei com a pastora Juliana, o Igor gritando de dor. E eu comecei a me desesperar, fui atrás do médico, pelo amor de Deus, passa outra medicação. E ele prescreveu, e eu fui atrás da enfermagem, pelo amor de Deus, adianta, bota na frente. Eu fiz o auê. Aí teve uma hora que eu fui pro lado do Igor, o Igor gemendo de dor na dele, aí ele: calma, amor. Era para eu consolar ele, e ele estava me consolando. E eu entendi, nós precisamos ser movidos por empatia pelo próximo. E quantas vezes, irmãos, eu vivi a alegria de uma vida com Cristo, mas onde só eu estava feliz. E os perdidos lá fora? Quantas vezes eu vivi alegre em família e os perdidos lá fora? Tinha tudo, menos empatia. E a mensagem de Deus é ir de fazer discípulo. Não é para ficar com a palavra só para si. Saulo, quando ele teve um encontro com Cristo e virou Paulo, ele poderia ficar com o evangelho só para ele. Mas ele se colocou no lugar de agora ser mais um sendo perseguido. Ele perseguia a igreja e agora a história se voltou contra ele. Porque ele não se limitou em ficar com a palavra, com a verdade só para ele. Mas o evangelho real é aquele que nos constrange. E Deus tem me constrangido. Eu quero te dizer que se você está aqui hoje, é porque ainda dá tempo de Deus fazer algo através de você. Ainda
ainda dá tempo da gente se colocar como instrumento. Eu estava orando hoje em casa antes de vir, eu falei, Senhor, eu tô com medo, eu tô nervosa, eu tô ansiosa, taquicárdica, sudareica, mas eu acredito que o Senhor pode fazer através de mim, porque eu entendo que um instrumento, ele não tem vontade. Nele é feito aquilo que o músico quer. E eu falei, Deus, que eu seja um instrumento afinado, que o Senhor goste de ouvir através de mim, sabe? E Deus vinha ministrando isso no meu coração, e eu ouvi uma voz falando assim: você me leva ao deserto para falar de amor. Eu ouvi. E aí no outro dia eu cheguei no hospital, né, amor? Eu falei, Igor, eu sei que tem uma música falando essa frase, mas eu acho que tá na Bíblia, não tá? Ele falou, tá, eu acho que é Oséias que fala. Aí eu pesquisei, eu falei, tá afiado, é isso mesmo. E aí eu fui reler, né, porque eu conhecia a história de Oséias. E eu lembro que a primeira vez que eu vi a história de Oséias, eu achei meio cruel, assim. Caraca, Deus pegou Oséias para exemplo, né? Maldade, mas não foi maldade, não. E para quem não conhece a história, eu vou dar uma simplificada aqui. Deus levantou Oséias para contar, para ser profeta. Gente, eu não entendo do som, mas tem como abaixar só um pouco do som para mim, se tiver como isso, porque eu não estou me ouvindo. Deus levantou Oséias para poder profetizar naquele tempo, porque o povo estava perdido, sabe? O povo tinha se voltado para outros deuses. O desejo do povo não era mais ser governado por Deus, mas era viver a sua vida. E aí Deus manda Oséias se casar com essa mulher. Uma mulher dada a poliamores, uma mulher solta, uma mulher da vida, uma mulher que gostava de mais de um marido, né? Se é assim que podemos dizer. E no começo foi tudo bem, Oséias amou essa mulher de fato. Só que ela começou a trair Oséias, e traiu uma vez, e traiu 2 vezes. E teve situações que Oséias tinha que sair, buscar ela e trazer de volta. E Deus falava, tu vai perdoar. E aí Oséias ia, fazia e perdoava. E teve uma vez que essa mulher se foi, e ela ficou em um estado tão deplorável, ela virou escrava, que ele teve que comprar a própria mulher para tê-la de volta. Porque Deus falou, você vai tomá-la de volta. E Oséias não somente a tomou de volta porque Deus mandou. Não, Deus não é um Deus carrasco, mas a Bíblia vai deixar clara. Porque eu pensava assim, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, Deus, o Senhor usou Oséias como um boneco? Eu sei que tu pode tudo, mas pô, chato, fica feio. Brincadeira, gente, Deus pode tudo. Mas na Bíblia vai falar que Oséias amou essa mulher. Aí eu falei, bom, então não tem maldade no Senhor. Ele amava. Talvez algumas pessoas da época poderiam não querer tomar a mulher novamente por postura, por querer ficar bem diante da sociedade. Mas ele, por amar a mulher em obediência a Deus, ele foi lá e comprou a própria mulher e a trouxe de volta. Eu vou simplificar a história. E Deus pega esse testemunho, essa mulher, e fala para o povo, olha, vocês estão assim. Eu dei tudo para vocês. Em mim vocês têm tudo, porque Oséias dava tudo para a mulher. E mesmo assim ela recorria a outros amores. E Deus falou, vocês têm tudo comigo. E mesmo assim vocês estão recorrendo a outros deuses. E foi severo o castigo daquele povo. Porém, em Oséias capítulo 2, versículo 14, eu quero te pedir para você abrir aí comigo. É a resposta da nossa pergunta no começo. Oséias capítulo 2, versículo 14.
Deus disse ao povo de Israel: vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. E essa é a resposta para o começo. Eu tanto me questionei: Senhor, eu não acredito que o Senhor leva alguém para o deserto para maltratar, para machucar. Eu não acredito num Deus que bota no leito. Eu não acredito nessas frases, eu acho hostil, E Deus falou comigo: vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde lá lhe falarei de amor. Irmãos, o meu momento com o Igor no hospital, aquela segunda-feira foi terrível. Mas quando Deus falou comigo, apagou toda a dor, todo o sofrimento. Deus, Ele não leva a gente para o deserto para machucar, por ao contrário, para falar do seu amor. Deus me tirou do meu local de distração para me levar para um local de intimidade, porque Ele queria me salvar. E Ele queria me salvar de mim, dos meus pecados, das minhas mazelas, da minha solidão da alma. Deus falou comigo: Tayane, não tenha medo do deserto, tenha medo das distrações, porque é o que te afasta de mim. Meus irmãos, eu queria te falar: te atente para as distrações, porque para as bestas feras, para os leões, os animais selvagens, a gente nem chega perto. Agora, para os pecados de estimações, a gente bota na nossa cama. Hoje eu quero te falar: toda vez que eu subo nesse altar, não muda. Toda vez que eu subo para falar de Deus, não muda o contexto. Deus sempre continua falando comigo que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus de amor. Então, portanto, tudo o que você tem passado é demonstração do amor e da graça de Deus. Não foge, não passa, não muda disso. Saia do seu lugar de distração e passe a viver a intimidade com o seu marido. A intimidade com o seu marido. Eu lembro que teve segundo dia no hospital. Você deitado na cama e eu deitei no teu peito. E ali Deus falou comigo. Eu senti forte aqui dentro: cara, eu não estou em casa, mas eu estou no meu lar. São momentos como este que serve para Deus mostrar realmente aquilo que de fato importa. Cara, parecia que naquele momento eu senti que eu estava de lua de mel. A sensação era essa. Que loucura, da onde que uma segunda-feira ia estar só eu e você, quietinho? Para muitos pode parecer deserto, para mim era intimidade. E Deus mudou tanta coisa. Abra os seus olhos. Clama mesmo, peça para Deus te tirar dessa situação. Não se conforme, peça direcionamento. Porque Deus, Ele quer te tirar do seu local de distração. Não se conforme em só vir ao culto dia de domingo. E eu termino a mensagem com essa frase: deserto não é lugar para Deus machucar o crente, mas é lugar de intimidade.
Deus quer nos tirar do meio das distrações, para então conseguirmos ouvi-lo com clareza. Eu lembro que você falou assim: poxa, você tá 5 dias dormindo sozinha. Eu dormi 5 dias com o meu marido. Foram 5 dias em um deserto que hoje o louvor pode subir, que hoje foi ressignificado. Para mim, deserto não é lugar de sofrimento, mas para mim, deserto é um lugar onde o meu Deus me leva para falar de amor. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Você pode levantar as suas Eu mãos e quero cantar me essa canção bem desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Quem sai daqui de posse da sua vitória, diga glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos para casa com essa palavra, debaixo dessa unção que o Senhor liberou sobre nós. Existem momentos que Deus dá uma sacudida na gente para a gente seguir. Glória a Deus por isso. Deus é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Antes da gente ir embora e orar, tem alguém nessa noite que ouviu o testemunho da nossa irmã, ouviu a palavra e estava afastado dos caminhos do Senhor, deseja retornar para Jesus. Alguém que nunca foi crente em Cristo, ouviu a palavra, quer declarar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora é a sua oportunidade. Se arrepender dos seus pecados, levantar as suas mãos, com seus lábios confessar que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Alguém entre nós? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Nós tem 2 recados para dar a vocês. A galera da projeção aí tá joia? Pode passar aí, por favor. Nós temos um treinamento agora sábado, dia 23, não é isso? O que temos aqui? Isso, ó, 23. Capacitação de inclusão. Então está aberto para toda a igreja, principalmente aí para os líderes, os nossos obreiros, intercessores, os irmãos que cooperam com a obra de alguma maneira. Não fique de fora não, convide alguém para estar aqui com a gente, para se capacitar e aprender um pouco mais sobre inclusão. É a 2ª edição. A primeira nós estávamos aqui, foi uma benção. Não deixe de estar conosco não, tá bom? E o outro recado é
Sei que são 2. O quê? Opa, palestra para os empreendedores. Próxima segunda-feira. Vai estar com a gente aqui, irmãos, nessa segunda, para os empreendedores, o coordenador, o supervisor regional dos Correios, daqui de Jardim Primavera, para dar uma palestra falando sobre e-commerce, falando sobre esse mundo digital. Cara, vai ser bem bacana. Você que empreende em alguma área, empresário, empreendedor, já trabalha nesse mundo digital, quiser boas informações, a galera do Correio vai estar aqui, junto com a nossa rede de empreendedores, liderada pela nossa irmã, nosso irmão Giane e Rafael. Eles vão estar aqui na liderança. Se Deus quiser, eu estarei aqui também. Então não deixe de estar. Convide um empresário, um empreendedor que você conhece, que deseja crescer um pouco mais e ter essas informações. Esteja aqui com a gente às 19 horas. 19, né? Segunda-feira, às 19. Vai ser uma bênção. Não deixe de estar com a gente aqui, não. Amém, meus irmãos? Estende assim as suas mãos. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por estarmos aqui reunidos na tua casa como igreja para te adorar, para te louvar, para te engrandecer. Obrigado pela tua palavra que veio ao encontro dos nossos corações. Leva-nos para casa em paz, leva-nos em segurança, livra-nos de todo mal, nos dê um restante de semana abençoado na presença do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vida do Senhor. E toda a igreja diz bem forte: